A todos, graça e paz. Nesta pregação, vamos ver pela palavra de Deus o que é mansidão, como ela pode ser encontrada e como ela deve ser usada. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, que com amor e misericórdia enviou seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Te pedimos que o Espírito Santo nos ilumine na leitura da Tua palavra. É em nome de Jesus que oramos a Ti. Amém. Convido a todos a abrirem suas Bíblias em Atos capítulo 7, do versículo 54 ao versículo 60. Assim está escrito: E ouvindo eles isto, enfureceram-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Esta passagem aqui é com relação ao apóstolo Estevão. Estevão testemunhou a sua fé para alguns que eram da sinagoga chamados libertos, e dos sirineus, dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia. Estes, por sua vez, não conseguiram resistir à sabedoria do Espírito que estava com Estevão. Diante dessa situação, estes homens providenciaram homens mentirosos para testemunharem contra Estevão. O testemunho fiel de Estevão custou-lhe a vida. Estes homens levaram Estevão para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Mas Estevão era um homem cheio do Espírito Santo e antes de morrer disse duas coisas. A primeira: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E a segunda: Senhor Jesus, não lhes impute este pecado. A primeira frase foi um ato de fé, pois ele tinha plena esperança de que após a sua morte estaria junto com Jesus em glória à direita de Deus. A segunda frase é um ato de mansidão e perdão. Somente um homem com espírito de mansidão é que conseguirá orar a Deus pedindo perdão pelos seus assassinos. É sobre esta atitude de mansidão que vamos meditar um pouco nesta pregação. A primeira coisa que devemos saber sobre mansidão é que a mansidão é fruto do Espírito Santo. Portanto, é algo que somente quem nasceu de novo poderá ter. E veja então o que está escrito em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Com isto, chegamos à conclusão que a mansidão só fará parte da pessoa se ela receber de Deus através do Espírito Santo. Mas, para receber do Espírito Santo, é necessário que a pessoa nasça de novo. Como disse Jesus Cristo em João capítulo 3, versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A segunda coisa que devemos saber é com relação à mansidão, é que a mansidão deve ser buscada, conforme está escrito em Sofonias capítulo 2, versículo 3. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tendes posto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Sim, a mansidão deve ser buscada, mas o ato de buscar a mansidão só acontece na vida de quem já nasceu de novo. Isto é evidenciado pelo apóstolo Pedro quando ele escreve em 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 e 2. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos, e invejas,
e todas as murmurações. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Este leite racional e não falsificado é a palavra de Deus que vem para a pessoa através do Espírito Santo. A terceira coisa que devemos saber com relação à mansidão é que ela possui a característica de não reagir ao mal de forma semelhante. Veja o que está escrito em Lucas capítulo 6, versículo 29. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. Este versículo não está mostrando que o Filho de Deus, após receber um ato de violência de seu inimigo, deva ficar imóvel e passivo esperando o segundo ato de violência. Está mostrando que o Filho de Deus deve oferecer a outra face da violência, que é a paz. Esta paz só poderá ser oferecida por alguém que tem um espírito manso e humilde, idêntico ao de Estevão. Oferece a face da paz e do bem. Tem o propósito de evitar contendas e males maiores entre as partes. Veja o que está escrito em Provérbios 17,14. O início de um desentendimento é como a primeira rachadura numa enorme represa. Por isso, resolva pacificamente toda a questão antes que se transforme numa contenda destruidora. Com relação a retribuir o mal com o bem, vemos que isto é a vontade de Deus na vida de seus filhos, pois, afinal de contas, a palavra de Deus nos orienta claramente com relação a este tipo de atitude. Vamos ver o que está escrito em Romanos capítulo 12, versículos 20 e 21. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E também está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 15, vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segue sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Agora vamos ver alguns exemplos bíblicos sobre o fato de ter sido agredido com a maldade do inimigo e de retribuir com um ato de bondade, fruto da mansidão e do perdão. O primeiro exemplo está escrito em Gênesis. É quando José, filho de Israel, está governando o Egito, depois de ter sido vendido como escravo pelos seus irmãos. José recebe seus irmãos e os perdoa naquele ato de maldade que eles cometeram. E tal perdão é evidenciado através de um ato de bondade, em receber e acolher os seus irmãos em um momento de extrema necessidade. Vamos ver o que está escrito em Gênesis capítulo 45, versículo 15. E beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. O segundo exemplo está escrito em Romanos. É quando Deus perdoa o pecador através de Jesus Cristo. A desobediência e pecado que Adão cometeu no Éden passou a todas as pessoas, tornando-as imerecedoras da salvação e do perdão. Mas Deus, em um ato de perdão, recebe aqueles que nasceram de novo através de Jesus. Vamos ver o que está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Para concluirmos, ter um espírito de mansidão só é possível àqueles que nasceram de novo, pois a mansidão é fruto do Espírito Santo na vida da pessoa. O bom Filho de Deus deseja ardentemente a palavra de Deus, ou seja, está sempre em meditação e em oração. Somente assim ele encontrará a mansidão necessária para viver neste mundo. Uma vez tendo encontrado a mansidão, será possível retribuir o mal com o bem. Caso contrário, a pessoa estará sujeita a continuar uma batalha que outra pessoa começou. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, o Senhor que sonda os corações, te peço misericórdia sobre a vida daqueles que ainda não encontraram a mansidão, para que seus atos
não tenham graves consequências em suas vidas. E para aqueles que já alcançaram um espírito de mansidão, te peço que o Senhor continue sustentando a todos com a tua santa palavra. É em nome de Jesus que oramos a ti. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.